Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Damaso, sou professor de matemática da Rede Municipal de Juazeiro, certo? E hoje estou aqui para realizar uma gravação para os estudantes da quinta etapa da EJA, né? Da Educação de Jovens e Adultos. Juazeiro, cidade educadora, aula em rede. Bom pessoal, na aula anterior a gente deu uma atenção maior sobre a parte conceitual de números decimais, né? O que são números decimais? São aqueles números que apresentam vírgula. E hoje, na aula de hoje, a gente vai apresentar agora algumas situações, problemas, né? Onde eles apresentam algumas operações com esses números decimais. Então, nós temos aqui, inicialmente, um problemazinho. Eric foi a uma loja de brinquedos e comprou um robô de controle remoto e um jogo de tabuleiro para a sua filha. Quanto o Eric gastou? Né? Então, nós temos aqui esse robozinho que custa esse valor, né, R$ 57,90, e nós temos o jogo de tabuleiro que custa R$ 60,35, né? Então, sabendo o valor de cada um, quanto ele gastou então na aquisição desses brinquedos? Então, para a gente tentar solucionar esse problema, qual a operação que a gente vai utilizar aí para a gente resolver esse problema? Claro, é evidente que é a adição. Ó, vamos lá, pessoal. Na adição, gente, de números decimais, que são números com vírgula, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Organizar esses números na hora da gente somar. Como seria a organização desses números? Vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Então aqui nós temos 57,90 mais 60,35. Perceba que vírgula embaixo de vírgula. Além de vírgula embaixo de vírgula, pessoal, o que a gente precisa fazer também? A gente precisa deixar décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos. Mas quando você coloca já vírgula embaixo de vírgula, essa organização automaticamente ela já vai acontecer, certo? Então, fazendo aqui essa soma, como uma soma normal de número inteiro, fica 0 mais 5, 5, 9 mais 3, 12, sobe 1, 1 mais 7, 8, né? 5 mais 6, 11. Então, quanto é que Eric gastou na compra desses brinquedos? R$ 118,25. Em algumas adições, os números não têm a mesma quantidade de casas decimais. Observe uma maneira de efetuá-las. Então, nós temos aqui um outro exemplo, né? 35,4 mais 0,75. Bom, pessoal, então, o que eu falei para vocês na hora da gente somar números decimais, números com vírgula? A gente precisa, na hora da soma, deixar vírgula embaixo de vírgula. Então, nós tínhamos aqui 35,4, eu acrescentei um zero. Lembra que na aula anterior eu expliquei isso para vocês? Quando a gente acrescenta um zero na parte decimal, não vai haver alteração do número. Então, 35,4 é a mesma coisa de 35,40, mais 0,75. Então, o que foi que a gente fez aqui? Organizou vírgula embaixo de vírgula, agora a gente pode fazer a soma. Né? Então, 0 mais 5, 5, 4 mais 7, 11, sobe 1, 1 mais 5, 6, baixo 6, baixo 3. Logo, 35,4 mais 0,75 é exatamente 36,15. Outro exemplo, 6,14 mais 0,007 mais 1,8. Então, vamos fazer essa soma aí? Novamente, primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Na hora da soma, colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, 6,14, que eu acrescentei um zero, que não vai haver alteração nenhuma no valor, mais 0,007, mais 1,8, que eu acrescentei dois zeros aqui e a gente já sabe que não vai haver alteração nenhuma. Por que eu coloquei isso aqui, gente? Eu saí acrescentando 2 zeros aqui no 1,8 e acrescentei um zero no 6,14, para que todos os números possuam a mesma quantidade de casas decimais. Vocês percebam que aqui tinha 2 números depois da vírgula, aqui tinha 3 e aqui tinha 1. Então, para que todos tenham a mesma quantidade de casas decimais, eu fiz com que todos eles tivessem 3 números depois da vírgula. Então, fiz o quê? Acrescentei 0. Pronto, então está vírgula embaixo de vírgula, nós já podemos somar. Né? Aqui 0 com 7 com 0 dá 7, 4 com 0 dá 4, 1 mais 8 dá 9, 6 com mais 1 dá 7. E abaixo a vírgula aqui, certo? No resultado final. Então, dá 7,947. Na situação anterior desses brinquedos,
né? Nós temos esses 2 brinquedos. Ele quer saber agora quantos reais o jogo de tabuleiro custou a mais que o robô. Então a gente percebe aqui que o tabuleiro ele é um pouquinho mais caro do que esse robozinho. E a pergunta que ele quer é o seguinte, ele quer saber quanto esse tabuleiro custa a mais do que o robô. Então, analisando essa situação, a gente consegue perceber que qual a operação matemática a gente vai utilizar para resolver esse problema? Subtração, né? Uma operação de menos. Então, nós temos 60,35 menos 57,90. Então, vamos lá. 5 menos 0 fica 5. 3 não pode subtrair com 9, mas aqui não tem nada para emprestar para esse 3. Então, vou pegar desse 6. 6 que fica 5, aqui fica quanto? 10. 10, eu vou tirar 1 aqui, vai ficar 9, vai emprestar 1 para cá. Então, aqui fica quanto? 13. 13 tira 9, fica 4. Certo? Agora, aqui ficou quanto? 9 tira 7, fica 2. 5 tira 5, fica 0. O resultado aqui continua sendo vírgula embaixo de vírgula. Logo, nós podemos perceber o quê? Que qual é a diferença de preço? R$ 2,45. Ou seja, o tabuleiro custa R$ 2,45 a mais do que o robozinho. Vamos lá, pessoal. Agora, vou trazer um outro problema para vocês, certo? Rodrigo comprou 2,7 kg de maçã. O preço da maçã é de quanto? R$ 5,90 o quilo da maçã. E ele comprou quanto? 2,7. Aí a pergunta é, quanto Rodrigo gastou na compra dessas maçãs? Então, pessoal, nós estamos aí diante de um problema, né, de quê? De multiplicação. Para resolver esse problema, nós temos que utilizar a multiplicação, né? Então, nós teremos que fazer 5,990, né? Vezes 2,7. Pessoal, lembrando, aquela coisa da gente botar vírgula embaixo de vírgula, a gente só precisa utilizar nas operações de adição e subtração. Já na operação de multiplicação, não há essa exigência não, tá bom? Então, vocês percebem que a minha organização aqui não está respeitando a questão de vírgula embaixo de vírgula. Por quê? Porque na multiplicação não tem essa exigência. Ok? Então, fica 5,90 vezes 2,7. Bom, pessoal, então você multiplica aqui, pessoal, como se não fosse números decimais, ou seja, número que não possui vírgula. Então, você multiplica normal, né? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 9, 63, sobe 6. 7 vezes 5, 35. Com mais 6, 41. Agora, o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. Sobe 1, 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. Agora a gente soma normal. 0, 3, 1 mais 8, 9, 4 mais 1, 5 e baixo 1. Pronto. O segredo agora da multiplicação é o que eu vou explicar aqui para vocês agora. É aonde que a vírgula vai ser colocada. Percebam o quê? Que nós temos quantos números depois da vírgula aqui? 2 números. Nós temos quantos aqui? 1 número. Então, a gente agora vai somar 2 números aqui, com mais 1 dá um total de quantos? 3. Então, esse número aqui tem que ter 3 números depois da vírgula. Então, onde é que ele vai ser? Exatamente aqui. Porque, ó, nós temos 3 números depois da vírgula. Como foi que eu encontrei aqui esses 3 números? Com essa soma, ó. 2 números depois da vírgula, com mais um número depois da vírgula. Né? Então, aqui dá quanto? 2 mais 1, 3. Então, 3 números depois da vírgula. Então, vai ficar 15,930. Ou seja, o valor que Rodrigo vai gastar para comprar essas maçãs vai ser de R$ 15,93. Bom, pessoal, então eu trouxe um outro problema aqui para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui a seguinte situação. Paula comprou 5 caixas de piso de cerâmica. Cada uma delas com 3,24 metros quadrados de piso. Então, cada caixa possui 3,24 metros de piso. Calcule o valor dessa compra, sabendo que o metro quadrado desse piso custa quanto? 24,40. Primeira coisa é o seguinte, é saber quantos metros quadrados ela gastou, né, na compra. Então, sabendo que cada caixa possui 3,24 e ela comprou quantas caixas? 5. Então, para me saber quantos metros quadrados ela gastou, então a gente vai ter que fazer o quê? A multiplicação de 3,24, certo? 3,24
vezes 5. Vamos lá? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10 com mais 2, 12. Sobe 1, certo? 5 vezes 3, 15. Com mais 1, 16. Vamos agora saber onde vai colocar a vírgula. Nós temos aqui quantos números depois da vírgula? 2. Nós temos aqui algum depois da vírgula? Nenhum, então só temos 2. Então aqui no resultado final tem que ter 2 números depois da vírgula. Temos 2 números depois da vírgula? Temos. Temos, então, 2 e o 0. Logo, 3,24 vezes 5 dá quanto? 16,20. O que é esse 16,20? É a quantidade de metros quadrados, né, utilizada para na aquisição da compra da cerâmica. Então, ela comprou 16,20 metros quadrados. A resposta é essa? Não, ela quer saber quanto ela gastou em dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor, que é a quantidade de metros quadrados, e multiplicar pelo preço de cada metro quadrado. Então, vai ficar como? Vamos lá? Eu vou pegar agora o 24,40 vezes 16,20. Então, observem aqui que está vírgula embaixo de vírgula, mas isso é coincidência, né? Se você quiser colocar, não tem problema. Mas lembrando que na multiplicação não tem essa exigência de ser vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar 24,40 vezes 16,20. Então, você multiplica normal como se fosse um número inteiro, ou seja, um número que não tivesse vírgula, certo? Fazendo aqui a multiplicação, o resultado deu quanto? Deu 3,952,800. Eu adiantei essa parte aqui porque essa multiplicação é como se fosse a multiplicação de um número inteiro normal, tá bom? Eu vou dar uma atenção maior agora aonde a vírgula vai ser colocada. Então, nós temos quantas casas decimais aqui depois da vírgula? 2. E aqui? 2. Então, 2 mais 2 dá um total de 4. Logo, no resultado final, nós teremos que ter 4 números depois da vírgula. Então, a vírgula vai ficar onde? Depois do 5. Porque, nós temos aqui 4 números depois da vírgula. Então, qual a resposta? 395,28. Você pode retirar aqui. Lembra que a gente pode retirar aqui no número decimal e sem alterar valor nenhum? Então, 395,28. Isso é o valor, né, que a pessoa vai gastar na compra daquelas 5 caixas de cerâmica. Bom, vamos agora para o desafio da semana, pessoal. O desafio da semana vai ser o quê? Então, Isadora vai revestir uma das suas paredes de seu quarto com um papel decorativo. Então, ela vai colocar aquele papel de parede em uma das suas paredes lá do seu quarto, certo? Essa parede tem quais dimensões? A parede dela tem 4,35 de comprimento e 2,80 de largura. Uma das paredes que ela vai colocar justamente o papel de parede. Quantos metros quadrados de parede decorativa serão necessários para cobri-la? Então, ela vai ter que saber o que, gente? Para a gente resolver esse problema, qual conhecimento a gente vai utilizar para tentar solucionar? A gente vai utilizar o conceito de quê? De área. Lembra que nas aulas anteriores a gente trabalhou o conceito de área? Então, se a parede tem 45 de comprimento e 2,80 de largura, para me calcular a área dessa parede, pessoal, o que eu devo fazer? Quem lembra? Como é que calcular a área dessa parede? Lembra? Base, a área, como a parede é em formato de um retângulo, eu faço o quê? Base vezes altura. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que multiplicar esses dois valores, essas duas dimensões, tá bom? Então, vocês façam aí, registrem no portal, tá bom? Para que o professor de vocês façam a avaliação, tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Muito obrigado e até a próxima.